Oi, tudo bem? Sou a Carol Lamaita, sou artista plástica e ceramista há 20 anos. E aí hoje eu queria te contar um pouquinho de como foi o começo dessa história. A gente tem tanto falado aqui, né, de mentoria, de curso e tudo mais, e eu queria te contar como foi essa trajetória, para quem sabe te inspirar a perder o medo de começar a sua e tentar entender quais são os caminhos que você pode percorrer, como é que você pode fazer aí a sua história ser muito bacana também. Primeiro de tudo é que é isso, né? Essa é a minha história. Existem muitas histórias diferentes, existem muitos modelos de vida, modelos de negócio, começos completamente diferentes, finais não vou nem dizer, mais diferentes ainda, mas é só para dar uma trajetória de como foi que a cerâmica foi acontecendo ao longo desses anos, não só o meu trabalho, né, mas como eu observo esse caminho da cerâmica desde lá do final da década de 1990 até hoje. Bom, antes de fazer faculdade, eu sempre fui uma menina muito curiosa, né? Eu gostava dos materiais, tinha um seriado bem velhão chamado MacGyver, e aí a minha mãe falava que eu parecia um MacGyver, porque eu pegava as coisas, inventava, abria a caixa, desmontava, montava outro negócio. Talvez, minha mãe é arquiteta, talvez se a minha mãe fosse engenheira, eu tivesse sido engenheira de produção, sabe? Mas a gente tinha essa coisa das artes ali em casa, esse estímulo, esse incentivo. E eu acabei indo fazer faculdade de artes plásticas. Desde muito pequenininha todo mundo falava, você é artista, porque você é artista. E me convenceram de que eu era artista, então lá fui eu fazer artes plásticas. Mas o que eu sempre gostei muito, e foi isso que eu acho que me encantou muito pela cerâmica, é que eu sempre gostei muito de lidar com os materiais. Eu era curiosa não dessa parte, por exemplo, de construir coisas elétricas, desmontar e montar equipamentos, mas era essa coisa do derreter, do congelar, do misturar para ver no que dá. E tem um pouco, acho que essa alquimia que tem na cerâmica era o que me encantava e foi o que me encanta até hoje. Bom, toda sabida dessas coisas aí manuais, eu fazia vários cursos com a minha mãe, ela fazia uns cursos de artesanato, eu ia junto com ela para fazer. Lá fui eu, então, fazer faculdade de artes plásticas. Na verdade, eu quase fiz artes cênicas, mas a minha mãe achou que seria muito bom eu fazer artes plásticas no dia que ela descobriu que artes cênicas era teatro e não fazer cenários. Então eu recebi muito apoio nesse momento para fazer artes plásticas. Mãe, te amo, tá? Beijo. Bom, então, fui fazer artes plásticas na USP, final dos anos 90, e um foco da faculdade de artes totalmente em arte conceitual. Foi um pouquinho de choque, porque eu tava nessa pegada de vou colocar a mão na massa, vou fazer tudo isso que eu gosto de fazer. E de repente a gente tinha realmente essa coisa de falar sobre arte, de definir os conceitos, de idealizar as obras. O tempo de aula era muito, não teórico no sentido de aprender teoria, mas era muito focado em pensamento, né? E nem todas as disciplinas, mesmo aquelas que deveriam ter prática, eram tão focadas assim na prática, né? A não ser, claro, os básicos de cada coisa, mas depois a aula era mais sobre apresentar o seu trabalho e falar sobre o seu trabalho do que necessariamente executar trabalhos na faculdade. Nessa mesma época, quando eu prestei o vestibular para artes plásticas, eu fiz também desenho industrial. E óbvio, né, que daí eu descobri que a faculdade era integral, eu achava que era meio período, eu falei, bom, é óbvio que entre fazer uma faculdade na USP e uma outra numa faculdade paga, claro que vamos fazer USP, né? E aí acabei abandonando o desenho industrial, que depois ainda fiquei pensando, poxa vida, pro caminho que eu tomei, talvez fosse mais interessante ter feito desenho industrial, mas isso nunca saberemos, né? Então, lá nas artes plásticas, a gente ficava às vezes muito nisso do conceito, no conceito da obra, a justificativa daquilo, a posição da arte, o papel da arte, a discussão da arte na sociedade, a discussão da arte na transformação do ser humano. Então, isso era muito bacana, era muito enriquecedor, combinava muito com toda a minha formação lá de espiritualidade e tudo mais, que é outro capítulo aí pra gente conversar. Mas o único lugar que eu sentia que realmente eu estava colocando a mão na massa e fazendo aquilo que eu gostava era nas aulas de escultura e modelagem. No começo não tinha nem cerâmica ainda, antes de entrar na faculdade eu nunca tinha feito cerâmica. E nessas aulas de modelagem a gente começou a modelar com argila.
A aula de modelagem, a diferença, né? Quando você modela, você está modelando para reproduzir aquilo num outro material. Aquilo não vai ser queimado, não vai virar cerâmica, né? Então a gente modelava uma peça, usava a argila como base para modelar uma peça, tirava um molde para fazer uma fundição em metal, uma fundição em algum outro material. E nisso dessa modelagem me encantei. Vi que o próximo semestre seria o semestre 1 de cerâmica, que a gente ia continuar mexendo com argila. Falei, poxa, quero continuar fazendo isso daqui. E foi aí que eu conheci a cerâmica. Até então eu não sabia nem que pegava o barro, punha no forno e aquilo virava cerâmica. Nunca tinha feito. E ali eu me encantei e eu adorei fazer aquilo ali. E eu falei, meu Deus do céu, é com isso que eu quero trabalhar. Aqui tá tudo aquilo que eu vim esperando da faculdade, é aqui que tá. Então foi aí o meu primeiro encontro. Comecei a namorar ali com a cerâmica, mas como todo o resto do curso, a gente tinha pouco tempo de prática no ateliê. Então eu passava todo o meu tempo livre lá dentro do ateliê e passei a cuidar do forno e eu morava dentro do ateliê praticamente. E aí eu vi que eu queria mais, né? Então a gente tinha um foco na Faculdade de Artes fazer escultura. E é inevitável a gente pegar um pedaço de argila e fazer uns potinhos, né? Não tem, a gente, né? É quase um resgate ancestral, né? Então eu queria fazer os meus potinhos e comecei a fazer, e tinha um torno no ateliê, mas a gente não tinha aula de torno, ele só ficava ali mais como uma bancada extra do que como uma ferramenta. E aí o técnico da faculdade na época, o Antônio Borba, falou, olha, tem um professor de torno muito bacana, o mestre Lelé, ele é o fera, o cara que ensina torno aqui em São Paulo. E aí eu fui até o mestre Lelé, comecei a fazer aula de torno com ele, comecei a buscar outros cursos fora da faculdade. Porque aí eu tinha muito forte na faculdade toda essa questão conceitual, estética, repertório, olhar, mas a parte técnica eu queria aprender mais a fundo. O interessante de ter descoberto isso na faculdade foi porque eu já tive um começo, né? Meu relacionamento com a cerâmica começou muito forte como arte, como expressão, mas já de olho numa questão profissional. Então, eu comecei já querendo me profissionalizar naquilo, não era um hobby. Eu queria aprender a fundo. Então, eu fui fazer curso de massas e engobes e massas coloridas com a Frida Durian, fui fazer esse curso com a Lé, comecei a visitar vários ateliês. Eu até peguei uma pecinha aqui. Essa aqui foi uma das primeiras pecinhas que eu fiz no torno. Eu nunca mostrei ela, obviamente, não é uma coisa que eu divulgo, porque isso daqui era uma tentativa exata de copiar uma peça da Kimini. A gente foi visitar o ateliê da Kimini, eu achei incrível, achei o máximo, eu acho ela talentosíssima, eu admiro demais o trabalho dela. E eu lá, no auge dos meus 18 aninhos, resolvi que eu queria fazer a peça igual a da Kimini. E aí fiz isso daqui. Não sei se alguém conhece algum trabalho que lembra mais ou menos isso daqui, que isso aí também é papo para outro dia, né? Essa história de cópia como exercício é bem-vinda e pare por aí. Bom, fui então fazendo esses vários cursos e comecei a esbarrar na questão do esmalte. A gente teve uma introdução ao esmalte, eu achei que não era o suficiente, não estava sentindo uma boa qualidade nos esmaltes para aquilo que eu queria fazer, e aí eu resolvi ir atrás de onde é que eu ia conseguir aprender isso. Hoje em dia as coisas na cerâmica elas são bastante diferentes do que elas eram naquela época. A primeira coisa que era muito diferente é que a gente mal tinha começado a ter internet. Então, não tinha Google, não tinha rede social, não dava para dar um Google e procurar, não tinha glaze.org, não tinha, né? Não tinha. Tudo que a gente aprendia era em livro, não tinha outro lugar para aprender. Ou com os professores, mas se aquilo não era a área de expertise daquele professor, ele também não conseguia te ensinar, porque ele não estudava aquilo, não era a área de interesse dele. Então, eu fui para a Espanha, para a Universidade Politécnica de Valência, para fazer uma pós em processos escultóricos e cerâmica. Quando eu estava lá, vi que a cidade de Manises, que é uma cidade dentro da comunidade valenciana, ela é uma cidade dedicada à cerâmica. É uma cidadezinha super pequenininha. E lá tem uma universidade de cerâmica, com vários bacharelados em cada uma das áreas específicas de cerâmica. Então tem o bacharelado em esmalte, bacharelado em pintura artística, bacharelado em esmalte para louça sanitária, tem vários cursos muito técnicos e vários artísticos, enfim, uma coisa louca. Mas eles não aceitavam alunos externos. Então eu fiquei na faculdade, né, na Universidade Politécnica, dentro da Faculdade de Artes Plásticas da Universidade Politécnica, e quando eu estava lá,
a professora anjo da guarda, né, de plantão, já tinha assinado carteira nessa época, meu anjo da guarda colocou a professora, que era a chefe da cadeira de esmaltes lá da Universidade de Manizes, para fazer o pós-doc dela lá na Politécnica de Valência, que era onde eu estava. E aí foi muito bacana, porque ela foi super solícita, ela, assim, pegou na minha mão. Eu lembro que o primeiro dia que eu falei, né, pra ela que eu queria aprender esmalte, tudo bem, ela pegou um livrão, até tem ele aqui, ele pegou um livrão e abriu e falou pra mim assim: "Te acuerdas el mol?" E eu fiquei, mol? Mol aquele da aula de química da escola? E era esse mol mesmo que ela tava falando, do método de Seger, pra gente aprender a começar a fazer os esmaltes. E ela foi muito legal, me ensinou muita coisa, partilhou muito do projeto que ela estava desenvolvendo ali. Então ali eu percebi que eu ganhei uma autonomia para lidar com os materiais, para fazer meus próprios esmaltes, para começar, né, gente? Porque isso é uma coisa que eu até hoje estou estudando e eu acho que eu não vou parar de estudar nunca. Mas enfim, aprendi muito ali e voltei já com uma bagagem um pouquinho mais consolidada para conseguir fazer o meu trabalho. Eu não sou dessas pessoas viciadas em estudo e ficar devorando livro e tudo mais. Eu realmente sou aquela mesma menina curiosa que gosta dos materiais e de pôr a mão na massa. É isso que eu gosto de fazer, é por aí que eu vou testando as coisas, é assim que eu vejo se deu certo, se não deu certo, é na observação, na experiência, na tentativa, no erro, é de um jeito muito empírico. Eu nem faço mais os meus esmaltes do jeito que eu aprendi a fazer lá com ela, né? Eu gosto, adoro cozinhar, então eu gosto das coisas muito táteis, que eu consiga perceber, mas é isso. Como para cozinhar bem você precisa conhecer os seus ingredientes, para fazer seus esmaltes e trabalhar com a cerâmica é a mesma coisa. Então, este conhecimento dos materiais me deu muita autonomia para eu ir desenvolvendo o meu caminho. E foi assim que eu comecei a trabalhar com a cerâmica, abri meu primeiro ateliê, comecei a dar aula, aos pouquinhos fui vendendo, mas no início muito mais dava aula do que vendia. Eu fui em alguns ateliês, que são grandes ateliês aqui de São Paulo, que falavam para mim assim: é impossível viver vendendo cerâmica. Você precisa dar aula, senão você não vai ter renda. E eu, super novinha, olhando, né, ouvindo a voz da experiência ali daquelas pessoas, super acreditei nisso. Então, foquei durante muito tempo em dar aula. E entendi que, assim, se era aquilo que eu queria fazer, eu tinha que estar num lugar onde os ateliês estavam. E aí fui para Vila Madalena. E sempre fui meio que mesclando um trabalho em escola com orientação educacional, com formação em espiritualidade e voluntariado dos alunos, ia me alternando entre essas duas coisas. Aí no meio do caminho vieram os filhos, e aí eu resolvi que eu ia me dedicar só à cerâmica para poder ter tempo com eles. E aí comecei a divulgar um pouco mais o meu trabalho do jeito que eu tinha, né? Revistinha do bairro, participar de algumas feiras. E aí o meu trabalho começou a ganhar visibilidade e eu comecei a ver que era sim possível vender cerâmica e ter isso como uma fonte de renda, né? Hoje em dia, a minha principal fonte de renda, principal não, é a única, a fonte de renda do meu trabalho é a venda de peças, né? Eu tenho hoje em dia um ateliê focado em produção. Durante muito tempo eu trabalhei sozinha, cuidando de toda a produção. Aos poucos eu fui colocando gente para me ajudar. Fui entendendo quais eram as coisas que eu gostava de fazer e as que eu não gostava muito de fazer. Quais eram as coisas que eu sabia fazer e que eu não sabia fazer. E dessas que eu não sabia, quais que valem a pena aprender, quais que não valem a pena aprender. Então, esse caminho foi assim, um caminho de bater muita cabeça, de fazer curso demais da conta, mas de aos pouquinhos aplicando isso. E aí, hoje, o que está sendo assim, é bom porque a gente vai mudando, né? Os ciclos vão passando, a gente vai mudando. O que tem sido delicioso hoje é acompanhar jovens ceramistas que estão montando seus negócios e estão passando por todo esse processo, que dá uma encurtada nesse caminho, sabe? Não precisa demorar tanto tempo, não precisa levar quase 20 anos de 1000 informações de vários lugares. A gente consegue pegar na mão de alguém que, de repente, assim, já está onde a gente quer chegar e encurtar um pouco esse caminho, né? E o processo muito legal disso tudo é que, como eu sempre fui dando aula de cerâmica, mas sempre também, assim, dei muitos retiros e montei, né, retiros para jovens, orientação educacional, orientação vocacional, misturar essas duas coisas, eu entendi como aquilo que eu tenho de especial para entregar para o mundo hoje, né? Então, existe uma produção que, conforme foi chegando mais gente e essa produção foi crescendo,
eu percebi que tinha um processo ali de ensino e de aprendizagem da minha própria equipe, das pessoas que chegaram aqui para fazer outras coisas, que foram se encantando com a cerâmica e fazendo cerâmica também, e que ajudar as pessoas nesse caminho de desenvolver o potencial que elas têm, seja na cerâmica ou conciliando cerâmica com outras coisas, tem sido o grande barato e a curtição do momento. Então, agora é um caminho novo, assim, um capítulo novo que está se abrindo de unir essas duas coisas. Não só de ensinar a cerâmica, mas de ensinar esse caminho, esse processo de viver de cerâmica, de encontrar as suas potencialidades, de achar o seu processo criativo, sua linguagem, sua identidade e ir fazendo esse caminho. Então, foi um caminho que começou dando aula, passou por produção, voltou para aula, ficou ali namorando, será que eu tenho emprego para ajudar a sustentar a cerâmica? Já teve momentos de mergulhar totalmente só na cerâmica, momentos de dar uma pausa e curtir a minha família, e curtir os meus filhos, e ser mãe do jeito que eu queria ser. Então foi um momento de muitas idas e vindas, mas com muito respeito àquilo que eu sentia que era o momento de fazer naquela hora, né? Então, foi um caminho com algumas bateções de cabeça que eu acho que todo mundo que fez qualquer curso universitário e aprendeu a executar muito bem uma técnica, um ofício, uma profissão, mas que não aprendeu a viver daquela profissão, né? A gente é treinado para trabalhar para alguém, a gente não é treinado para empreender, né? Então, esse aprendizado foi um aprendizado que eu fui acumulando aí ao longo desses anos e que eu acho que, primeiro, que isso tinha que ser disciplina obrigatória em todo o curso universitário, mas que agora está sendo o grande barato de juntar as duas coisas para fazer outras coisas, né, outros caminhos acontecerem. E aí você pode me perguntar assim, Carol, mas é o momento de fazer isso, né? Como é que tá, né, o mercado da cerâmica? Então, assim, desde quando eu comecei até hoje, eu acho que a gente está vivendo o melhor momento da cerâmica, né? Então, justamente por isso, eu tô tendo essa oportunidade de lançar outros voos, porque, assim, as coisas estão indo muito bem, as coisas estão funcionando, não tá difícil mais conseguir encontrar cliente, gente, lugar para expor e para vender e tudo mais, então isso tá fluindo, né? Eu não acho que seja uma moda, não acho que é uma coisa que vá passar. Tendências passam, cores, estampas. Agora, a cerâmica em si, o momento que a gente vive de valorizar o manual, de valorizar as coisas naturais, de voltar para as nossas origens, de voltar para aquilo que é simples, de ressignificar os nossos momentos diários, isso é um caminho da humanidade como humanidade, né? Se a gente for pensar assim, o quanto cada vez mais tem pessoas veganas, vegetarianas no mundo, iniciativas sustentáveis, consumo consciente, esse é um caminho que não tem volta, né? Esse é um caminho que é um rumo que o mundo está tomando que não tem como voltar. Então só vai crescer esse espaço e é por isso que eu me sinto tão tranquila e com tanta liberdade de ajudar pessoas a conquistarem esse espaço também, porque a gente está vivendo num mundo que é muito grande e que tem espaço para todo mundo. E eu tenho muita tranquilidade de indicar pessoas, né? Pessoas que aprenderam comigo, que foram minhas alunas, minhas mentoradas. Dá uma tranquilidade no coração a gente poder indicar o trabalho dessas pessoas para quem pede indicação, porque é isso, eu não vou conseguir atender todo mundo do mundo, né? Ninguém vai. Então, que cada um possa mostrar para o mundo aquilo que tem de bom, de especial para mostrar, que a gente possa ir compartilhando isso, que a gente possa... Assim, de repente tem alguém que adora o meu trabalho e não gosta do seu, e tem alguém que ama o seu e não vai com a cara do meu, porque são estilos diferentes, técnicas diferentes. Então, isso não é uma preocupação que deveria existir, sabe? Então, hoje, o meu trabalho, o meu momento é esse, assim, trazer quanto mais gente eu puder para essa comunidade de ceramistas que quer fazer um trabalho consciente, bem feito, sabe aquele arroz com feijão bem feitinho? E colocar o seu trabalho no mundo, viver disso, conseguir se expressar de uma maneira feliz, de uma maneira, sabe, que dê sentido para a vida. Essa palavra tá meio clichê, né? Mas é isso, assim, é viver o seu propósito através da cerâmica. Então esse tem sido hoje em dia o grande momento. Assim, por onde eu comecei, eu não sei se eu vou terminar por aqui, mas aqui é onde eu quero estar hoje, aqui é o que eu vejo que faz sentido fazer hoje.
Bom, espero que tenha te ajudado com a minha história, que tenha te inspirado a construir a sua. E saiba que eu tô aqui para te ajudar para construir a sua história se você precisar de mim. Conta aqui pra mim se já tá no seu momento de dar um passo, de começar esse seu negócio. Como é que é a sua história? Beijo, tchau, tchau, te vejo na próxima.